Olha, e hoje a gente vai falar sobre o que ninguém conta no varejo, hein? Loja quebrou, franquia furada, aquele ponto perfeito que no fim não vendia nada. Mas espera aí só um pouquinho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Mas pessoal, vamos lá, sem enrolação? Telão do Felipão, roda a vinheta! Quem vive isso todo dia e tá aqui e vai contar pra gente, porque olha, prometeram pra mim que quando eles vieram que iam contar tudo. Roberto e Douglas, sejam muito bem-vindos. Aê, obrigado. Obrigada, Que isso, é uma honra estar aqui, cara. Muito bom. Olha, eu já vou começar com uma polêmica, não sei se boa ou ruim, porque Roberto e Douglas, RD, me disseram Retail Digital e que não iam pagar essa história de que era Roberto e Douglas, que eu que tava inventando essa história. Como é que tudo começou? Porque a gente, como conta história, gosta de saber o começo de tudo. É isso aí, é isso aí. Bom, Você vai contar a verdade mesmo? sempre é verdade, a verdade é acima de tudo. A RD Expansão, empresa do qual nós somos fundadores, tem esse nome porque a gente realmente trabalha com retail, digital, mas também trabalhamos com retail e design, mas coincidentemente é o nome da Roberta, inicial do nome dela, e do Douglas. Então, dizem que é pelos nomes, eu não garanto isso. Então deixa no ar. Você não paga essa verdade. Não. Ó, você vê, ó, não quis contar tudo, hein? Mas é isso. A questão toda, Felipe, é que a gente precisava de um nome, né? E o Douglas, muito criativo, pensou. Precisa de muita criatividade, né, pra fazer um nome. Não, e aí tava muito na cara, entendeu? A possibilidade que a gente tinha em mãos. E aí ele falou, olha, acho que essa junção vai ser interessante. O que você acha? Eu falei, bola pra frente, que tem tudo a ver com o varejo e com o digital que a gente vai falar aqui hoje, e é o que a RD hoje representa também no mercado. Então. É interessante, falando sério, que a gente tem um CNPJ com quase 10 anos no mercado e tudo mais. Mas por uma questão de reserva de nome mesmo, o arroba do Instagram, essas coisas, sabe quando você entra naquele movimento de preciso reservar o arroba? E aí, nesse processo, a gente estava formalizando algumas apresentações, uma parte mais de design, realmente, estética do projeto. E nessa encaixou, estava livre, o RD Expansão. Expansão porque é expansão de mercado mesmo, expansão de negócios, intermediações. Então, esse nome representa tudo o que a gente faz no nosso dia a dia como solução para o mercado, que a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui. E a gente sabe que no mercado a gente vê de tudo, desde as ideias mais conservadoras aos loucos, sonhos utópicos. E vocês hoje, como um dos mais experientes do mercado, e falo isso não porque eu tô na frente, porque tá gravando, porque já falei nos bastidores, o Roberto até fica, o que esse cara tá falando? Qual que foi a maior loucura de um cliente quis fazer, achando que ia ser, puta, vou ser o cara, vou estourar e vocês... Cara, não é bem assim, vamos... Olha, eu vou te falar, eu vou pensar aqui qual que dá para contar. Mas só para contextualizar, a RD Expansão é uma empresa que intermedia negócios para pessoas que querem vender os seus negócios de forma rápida e segura, sem ter que se preocupar. Então, a gente pega o negócio das pessoas, que pode ser inclusive um negócio de marcas, ou seja, franqueadoras, ou pessoas que são donas de uma única unidade. E a gente põe ao mercado e faz a venda. Então, nesse processo, sim, acontecem muitas coisas curiosas, né? Tanto quanto na parte que a gente viu como executivos, a gente se conheceu no mercado. Sim. Lembrando que nós somos casados, além de sócios. Ou por sócios, isso além de casados. que eu tô batendo na tecla do RD e ele tá falando que não paga essa ideia, mas deixa para um outro capítulo. E nessa jornada, a gente já viu bastante coisa. O varejo tem muitas figuras excêntricas, né? Então, se for falar de loucura... Acho que a começar, aí é algo polêmico, mas que é verdade. Hoje, donos de grandes marcas, ainda mais olhando para vestuário, né, varejo de moda, precisam ter um pouco de piração, né? Porque você vê grandes empresas hoje no mercado sendo lideradas por pessoas que
realmente fizeram a cultura da empresa e cresceram assim, e o mercado funciona assim. Para muitas marcas, né? Não dá para generalizar, Felipe. Mas a começar pelos donos. Então, os donos precisam ter um pouquinho de piração também, né? Para fazer a coisa se diferenciar no mercado. São figuras excêntricas, né? Já assistiu Diabo Veste Prada? Tem uma porrada de Miranda por aí. E a gente já viu muito disso acontecer. Mas dentro desse contexto, né, de loucuras, olha, a gente já, como intermediadores, por exemplo, a gente já viu negócios que estavam em nossas mãos para vender, do qual a gente conseguiu o comprador se propondo a pagar à vista, pronto para depositar, e o cliente que colocou o negócio à venda conosco, com a evolução do processo, teve que responder muitas perguntas normais de quem estava comprando. Mas quais são os indicadores? O que o seu negócio tem de bom? O que ele tem a melhorar? E a gente conduzindo todo positivo, um preço agregado, um valor agregado bastante alto. Então essa é uma transação alta. E no final, com tudo certo, a pessoa pronta para comprar, depositar o dinheiro, o cara desistiu de vender. Mas onde está a loucura aí? O cara se reapaixonou pelo negócio, cara. O cara se reapaixonou. Falando, não tava enxergando quão bom era o meu negócio. O cara né? teve que provar tanto os números, as características, que ele entrou em uma de... Rapaz, esse negócio é bom, eu não vou vender não. Vou ficar com ele. Isso fez com que a gente, inclusive, tivesse que mudar cláusulas de contratos futuros e tudo mais, porque era uma... Ele tinha tanta intenção de vender, era tanta pressão, mas foi feita tanta pergunta por parte do comprador, Sim. que ele se reapaixonou. Não, e assim... E aí não rolou. E aí todo mundo perdeu de fazer o negócio. Não, é incrível. Incrível como as pessoas, elas têm a pretensão de vender um negócio, negócios bons, por motivos pessoais. E aí, nesse caso, aconteceu da pessoa falar, opa, estão me falando que o meu negócio é bom mesmo? Estão me falando coisas que eu posso fazer que eu ainda não fiz, mas tá na minha alçada fazer? E aí o cara declinou da venda. Então, deixa que eu mesmo faço e... Pois é. Pois é, então... E essas são as que dá pra contar. As que não dá pra contar, a gente grava de bastidor e negocia. É isso. E a gente falando de processo, porque tudo exige um processo, até pra quem não conhece como é que funciona esse mercado. Tá, eu quero, sei lá, quero vender esse estúdio aqui. Acho que o Anderson e eu não tá dando certo, eu quero passar o estúdio pra frente. Como é que funciona pra eu chegar na RD e quero colocar meu negócio à venda, pra que cheguem os interessados? Eu vou fingir que eu não sei. Quer falar? Olha, hoje, Felipe, a internet tá aí, né? Então, quem quer buscar uma empresa especializada, que dá uma assessoria, que te conduz na jornada, ela vai encontrar na RD um parceiro apropriado para isso. Uma pessoa que quer vender um negócio local, não é uma franquia. Poxa, eu vou colocar uma placa na minha loja, isso vai afetar a minha equipe, vai afetar o meu ponto comercial. Enfim, não tem um caminho hoje para isso, né? Então, a RD é a via, né, para conectar as partes e você encontrar rapidamente um comprador por uma empresa especializada que vai criar toda a estratégia de comunicação da venda do seu negócio. Vai não só atender os interessados, mas qualificá-los, apresentar o negócio para conduzir para um processo de venda. É uma assessoria mesmo. Então, a pessoa que está vendendo, ela tem muitas inseguranças, igual a pergunta que você fez. Mas por onde eu começo? A gente começa exatamente do zero a assessorar a pessoa. O que é o zero, né? Poxa, como eu posso precificar? Como vai ser essa jornada? Eu devo atender qualquer pessoa que chegar? Nós fazemos toda a pré-qualificação, pré-filtro. Nós entregamos só as pessoas mais sérias. Acredite se quiser, nós temos uma capacidade de gerar dezenas e às vezes até centenas de interessados para um único negócio. Agora, você pode imaginar quantos desses são curiosos, concorrentes, pessoas que achavam que era oferta de crédito. Olha, De emprego, até isso. Às vezes Parceria. parceria. Você sabe bem o que surge na jornada. Então, a gente oferece estratégia, expertise, mas oferece tempo, ganho de tempo. A pessoa não tem que lidar com isso enquanto a gente lida por ela.
além de dar segurança e tudo que ela precisar do ponto de vista técnico também. E numa dessa aí, vocês já pegaram, por exemplo, um funcionário daquela empresa que caiu no anúncio, se cadastrou como um cliente oculto ali para saber qual é que era e acabou dando algum tipo de problema ou não conseguiram vender? Já, tem caso curioso, porque uma vez que a gente cria uma estratégia única de venda para o seu negócio, ela é única mesmo. Porque mesmo que você faça parte de uma rede, você tem características únicas. Então, o seu negócio, ele tem um quadro de funcionários específico, uma margem de lucro específica, um custo de ocupação, endereço, tudo é único dele, certo? E a partir disso, a gente faz uma divulgação localizada, geograficamente falando, onde tem algumas estratégias ali de atingir aquelas pessoas. Então existe a possibilidade de impactar quem faz parte do negócio, do tipo. Ainda que a gente não revele qual é a marca e o negócio. Deixando claro que Sim. toda a estratégia é dizer do que se trata sem dizer quem é. Ou seja, a gente não diz qual é a marca. O segmento... A gente vai pelo segmento, pela maturidade, negócio estabelecido desde 2022. A gente vai pela característica. Então, cafeteria, gelato, loja de moda clínica feminina, de estética, clínica de estética, restaurante, fast food de comida saudável. Então as características dão as pistas, mas não fica evidente a marca. Mas tem um segredinho aí que não é só as características. Para chamadas. Conta! Não, é porque tem uma forma de você vender o anúncio, né? Claro, a gente vai trazer o apelo, né? O texto, tudo isso, mas tem todo um estudo que o Douglas se aprofundou esses últimos anos, né? De trabalhar a estratégia da campanha, né? O grande segredo por trás disso. Exato. Quando a gente fala de estratégia única, existe a produção das artes para fazer as campanhas e elas são carregadas de copywriting, que é o quê? A estratégia de venda através dos textos, títulos, chamadas persuasivas. A gente cria 4, 5 linhas editoriais para cada negócio. O que isso quer dizer? O potencial comprador, ele pode ser um comprador profissional de mercado. Ele já chega, ele quer ver números, ele é objetivo, ele é pragmático, ele sabe o que está fazendo e já comprou outros negócios outras vezes. Mas tem o cara que juntou um dinheiro uma vida inteira para empreender. Tem o cara que tá louco para sair da CLT. Então, como eu mexo com cada uma dessas figuras? Através dessas técnicas. Design e textos. Quando essa pessoa chega, ela sim pode ter impactado, de repente, um funcionário, alguém do convívio do negócio. Mas ela precisa se cadastrar. Então, só quando as pessoas, os consultores da empresa, começarem a falar com ela efetivamente, é que ele vai descobrir quem é. O caso mais curioso foi quando a gente atraiu o cunhado do dono da loja. Então, a gente apresentou, falou das características, o shopping, a marca. E ele até então não falou que era o cunhado do cara. E aí ele foi, por dedução, ele falou... Quando fala o nome, mas quem que é o proprietário? Tal? Essa loja é do meu cunhado, pô. Sim. Aí a gente falou, então vocês têm que conversar mais aí nos churrascos da família. Parente, amigo, cliente, de tudo. A gente impacta pessoas que o dono do negócio nem imagina, não tá no raio dele. Às vezes você pensa, eu vou oferecer pros meus conhecidos antes, né? De contratar uma assessoria. Mas ele não chega nos conhecidos, né? Você não pode vender seu negócio jogando no grupo de WhatsApp da família. Oi, alguém quer comprar o meu restaurante? E através das nossas técnicas, mesmo essa turma é coberta na campanha. Então, sim, pode atrair. Já aconteceu de atrapalhar também. E já aconteceu de comprarem? Nesse caso, alguém que foi desse circo falou, não, tá bom, vamos dar sequência aqui mesmo? Já, esse cara é meu amigo, pô, nossos filhos estudam juntos. Pô, então vocês se entendam, hein? Porque no final nós somos a ponte. A gente não priva quem está vendendo de saber quem está interessado. Pelo contrário, a gente expõe com máxima transparência. Olha, essa é a lista de interessados. E por essa atitude, essa postura, às vezes geram as coincidências. Pô, com esse cara, que bom, entendam-se. A gente fica muito tranquilo em prover isso para quem quer vender. E nesse sentido, fica mais fácil de evoluir a negociação ou não necessariamente?
não é uma questão única, né? Pode atrapalhar, pode... Tipo, já que o cara me conhece, já vai rápido aí, Assim, já sequencia. O bom de você ter um intermediador é que você fala, se eu fizer essa proposta direto pro cara, ele vai achar indecente, vai soar estranho ou não. Então, assim, a partir do nosso aconselhamento de como conduzir o processo entre as partes, a gente consegue um equilíbrio disso. Né? Então, a pessoa que estava achando que aquilo era uma ofensa... Não entra no pessoal. Não entra no pessoal de falar, olha, na verdade, né, a gente cria um contexto para falar, não, se sua intenção é seguir, vamos compor nesse formato? A gente acha um caminho para que essa mensagem chegue ao comprador, ao vendedor, de uma forma que não gere esse ruído. Sem afetar o relacionamento. Exato. E até pegando essa questão de aconselhamento como um ponto, às vezes o pessoal, geralmente, acredito eu que as marcas próprias cheguem, eu quero vender meu negócio, acho que ele vale 1 milhão. Como é que você vira pro cara e fala, cara, não vale 1 milhão, vale 300 mil no máximo? Cara, a gente levou meses e anos para refinar todas as etapas, cara, porque é muito chato e incorreto precificar as coisas dos outros, né? Não é essa a melhor postura. Mas como a gente entendeu que através de uma jornada técnica, o que é técnico? Qual a sua lista de ativos? Quanto realmente dá de lucro mensal o seu negócio? Você tem endividamentos? Como estão seus passivos? A marca é registrada sim ou não? A gente consegue conduzir quem está vendendo na jornada onde ele chega à percepção, ele chega à conclusão quase sozinho. E aí ele fala, poxa, eu realmente tô com overpricing aqui, a minha percepção está muito descalibrada. Então, o nosso trabalho é sempre de condução, né? A gente se posiciona muito como assessor e não como corretores, porque a gente não se vê dessa forma. Como a gente provoca a demanda e auxilia no comportamental, como ter a postura ideal na reunião, a gente assessora. Mas realmente é um trabalho de calibragem, mas a gente levou tempo para não ser ofensivo, não dizer aleatoriamente números porque a gente acredita. Não é, eu acho que é isso, né? Não. Tem toda uma composição, né? Tem, sem dúvida. Sim, a gente traz muita referência, Felipe, de mercado, né? Então, passam por nós dezenas, centenas de negócios, né? Então, poxa, o que vende? Por que vende? Né? Claro que tem um embasamento de dados por trás, tem um embasamento da onde é o ponto, do segmento que é, né? Se a operação tá andando de lado, tá dando prejuízo, é lucrativa, tudo isso traz embasamento. Mas pela nossa experiência, né? A jornada de negócios que são vendidos, né? O que hoje o mercado está analisando? Entende? Então, a gente traz a referência do que é vendido, aonde é vendido, trazendo parâmetros, né, similares. E, de fato, a pessoa tem urgência na venda, né? Que caminho que a gente vai seguir para conseguir vender no menor prazo possível? Porque um negócio dando lucro, ele pode valer mais, e deve. Mas um negócio que não tá, mas que tem uma lista de ativos... Né, que a gente consegue chegar numa valoração. E Nenhum essa negócio questão vale zero. de ponto, por exemplo. Existe essa coisa de... o ponto ideal, por exemplo, uma mesma marca que tem uma loja de rua, sei lá, aqui na Vergueiro e outra que tem lá no Mauá Plaza. Como que funciona essa composição de preço? Porque quem não entende vai falar, é a mesma marca, por que ali na rua é mais barato e no shopping é mais caro? Existe um ativo muito interessante em negócios de varejo, que se chama ponto comercial. Alguns deles, de maior procura, maior destaque, vai ativar uma questão chamada pagamento de luvas. Isso é só o acesso àquele local. Ou seja, não existe nada tangível do ponto de vista obra, você não está comprando o prédio nem o imóvel. É o acesso a instalar o seu negócio naquela posição, naquele endereço, naquele imóvel. É o direito de uso. É o direito de uso. Assim como tem luva de jogador de futebol, não é salário, não é direito de imagem, é o acesso àquele cara. É o acesso àquela localização. Isso em shopping centers consolidados, Rua Oscar Freire em São Paulo, é comum que exista. Então, sim, eventualmente, além da marca, além do fundo comercial, que são os resultados, a carteira de cliente, além de tudo que envolve operacionalmente aquele negócio,
você pode sim ter um valor agregado só a título de luvas. Você vender aquela localização. Então, isso pode fazer parte da composição, sim, de um valor de negócio. E aí, para quem não entende, como é que a gente fala de porteira fechada, por exemplo? É uma oportunidade que o preço é composto já incluindo tudo isso? A porteira fechada é o negócio rodando com as instalações que ele tem, com todos os equipamentos que ele tem, com o sistema instalado, possivelmente com aquele estoque, né, as lojas que têm estoque, entra nessa porteira fechada e é o negócio rodando. O ponto comercial, muitas vezes as pessoas falam, olha, tá no preço, eu não vou pedir nada além por isso, e segue com a porteira fechada. Né? Mas, claro, se tiver um valor de ativo de ponto, depender da localização do shopping, isso precisa estar na conta. Tem uma característica porteira fechada que eu tô te passando a chave como ele tá, né? Então, assim, vem computador, máquina de ar-condicionado, é a pessoa ter clareza de que ela não pode tirar nada dessa negociação, senão descaracteriza. Às vezes o cara vê o anúncio, uma loja não sei aonde por 300 mil, mas é só isso que eu vou pagar? Eu não vou pagar mais nada, eu não vou pagar mais taxa disso, não sei o que lá, o que está incorporado? Tem aluguel, já tem imposto. O nosso trabalho é pegar algo complexo e transformar em simples, né? Então, é claro que é composto de tudo isso, né, que você listou. Mas se imagina eu fazendo uma oferta num quadradinho desse tamanho do Instagram, do Facebook, do Google, do TikTok, explicando essa jornada. Então, quando a gente consegue simplificar com esses termos, porteira fechada, chave na mão, alta conveniência, livre de obras, loja limpa, são terminologias que a pessoa entende, opa, tô pegando sem nenhum tipo de ônus, já entendi que ela vem com tudo que contém dentro e vai ter meia dúzia de lâmpada queimada, eu sei que a partir do momento que eu assumir é meu, essa responsabilidade. Talvez eu tenha que fazer uma pintura de fachada. Então a gente simplifica a mensagem através desses termos, mas é puramente para realmente fazer com que as partes se entendam de uma forma mais Chame a atenção sem omitir. Exato. Exatamente isso. E assim, falando de tudo um pouco, vocês já estão no mercado há anos, existem 1001 perfis de cliente. Vocês já pegaram algum perfil de que, mesmo na reunião ali, vocês tendo que manter a pose, fala, putz, esse cara não vai rolar, mas vamos segurar a onda aqui? A Roberta é a pessoa que conduz aí boa parte das reuniões e ela vai poder falar um pouco mais, mas entra gente que às vezes quem tá com a intenção de vender atrapalha, assim, joga contra, fala demais ou entra em um caminho que não deveria para aquela negociação, mas também interessados que a gente percebe uma característica, mas existe uma coisa muito legal da RD Expansão. A gente acredita em todos. Não dá para fazer nenhum julgamento a partir de postura, aparência visual ou qualquer uma dessas características. É incorreto, inclusive, fazer isso. Porque pessoas que às vezes parecem improvável a mercado são potenciais compradores e eles se revelam na jornada. Chegam lá, às vezes, em 1-2 semanas, falando, não, esse negócio é meu, eu quero, é isso, paguei, tá aí. O que a gente costuma fazer, tá, Felipe? Chega um candidato, né, uma pessoa interessada num negócio que a gente está vendendo. Ela entrou por um anúncio, a princípio ela gostou daquilo que viu e tá curiosa. Se a gente identificar que essa pessoa não está adequada a esse negócio, seja do ponto de vista de exigência da franqueadora em termos de perfil, ou capital disponível, ou localização, porque precisa de um perfil de franqueado mais operador, e essa pessoa mora longe, porque às vezes as pessoas elas idealizam um sonho, um plano, e aí chega uma empresa, uma pessoa, né, uma especializada na área e vai falar, olha, esse negócio, ele atende às suas expectativas? E aí a gente acaba entendendo que aquele negócio não é apropriado para aquela pessoa. Uhum. E aí há o direcionamento para um novo negócio dentro do que a pessoa, né, tá disposta a investir, a enfrentar. Exatamente. Não deixa de ser uma curadoria, mesmo para quem quer empreender.
Você sabe que a maior dificuldade de quem quer empreender é assim, eu tenho até o dinheiro, mas eu não tenho a ideia. Então, da parte do vendedor, quem está vendendo o negócio, claro que a gente dá assessoria, mas a gente cuida de quem quer comprar, porque existem sim no varejo negócios complexos, que parecem fáceis, negócios que parecem que estão em alta, mas no bastidor a gente sabe que está ferrado. Então, aí a gente costuma se posicionar. Olha, talvez seja melhor um outro caminho para você. Dá uma olhadinha nesse material. O que você acha A de gente seguir por esse caminho? A gente não faz negócio a qualquer preço. A gente não tem coragem de botar uma pessoa numa roubada sabendo que não é para ela. Não vale tudo pelo negócio. Não é assim. Não, de forma nenhuma. E até puxando essa sua última fala, a gente sabe que vocês, mais uma vez repito, são experientes. E qual que é a diferença hoje de expandir e de se espalhar? Porque no bastidor a gente sabe que tem muito negócio disfarçado, no caos, disfarçando de crescimento saudável, né? Exato. Essa é muito boa, porque expandir existe estratégia. Você vai entender se de repente um crescimento em espiral é melhor. O que isso quer dizer? Eu estou consolidado nesse ponto, é melhor eu traçar raios circulares e ir fazendo a marca de uma forma localizada e fazê-la alcançar. Outro tipo de forma de expansão é dominando territorialmente. Então eu vou pegar cada capital, ou eu vou pegar a região sudeste, porque o meu produto é mais adequado, mais invernal, mais focado naquele tipo de público. Tem marcas muito fortes no Nordeste que nem chegaram aqui, mas também tem as boas do Sudeste que não conseguem subir. Então, expandir exige visão, estratégia. Existem ferramentas incríveis de geolocalização, que você chega ao nível de saber não só IDH, poder aquisitivo, econômico, densidade populacional, mas você consegue ver como é o mercado de lingeries no sul do país, na cidade tal e na rua tal. Então, Além de tendências urbanas, né? Tendências Então, onde a cidade está urbanas. crescendo, né? Aonde que eu devo implementar a minha primeira loja, se for uma primeira loja, do ponto de vista estratégico, de posicionamento de marca ou de vendas. Né? Então, tem empresas que trazem, de fato, uma ferramenta para te apoiar nessa escolha de ponto muito grande. Expandir exige essa visão, essa estratégia. Os shoppings que são potenciais e os que não são no Brasil, qual comporta os níveis de diferentes tickets de marca, qual é melhor para produtos baratos, produtos caros. E se espalhar, como você falou, é o cara que chega, abro onde me derem. Meu Deus, tem alguém querendo entrar, eu vendo. Posso exemplificar bem isso? Espalhar é abrir no lugar que a pessoa quer. Expandir é abrir onde a marca quer. Então tem uma grande diferença entre você abrir aonde as pessoas estão buscando e você abrir aonde você fala, não, é aqui que eu quero fincar a minha marca. É por aqui que eu vou você pegar uma começar marca de cozinha saudável e botar num lugar que tem um monte de churrascaria, um monte de boi no espeto. Porque você tem que cruzar informações culturais, de mercado, custo de ocupação. O que eu quero dizer? Tem uma concentração grande de junk food numa área. A comida saudável seria um outlier? Esse cara vai ser o único e vai bombar. Ou esse cara não vai ser nem visto na jornada. Dados. Depende de dados. Pode ser que ali exista uma demanda para isso. Não foi percebida. Como pode ser que ele vai ser aniquilado também. Agora, quando você junta expertise, dados e tecnologia, você normalmente se aproxima da resposta ideal. Não é nada garantido, mas dá para seguir um caminho. E linkando a isso, por que franquia, né? Porque tem muito negócio local muito bom. As pessoas criam a marca, se estabelecem, crescem. Franquia não é uma garantia de sucesso comparado a um negócio próprio, tá? De forma não nenhuma. é uma garantia, mas onde eu quero chegar? A marca já fez muito estudo. A marca já teve seus cases. Ela já errou, já acertou e já errou. Já teve essa dor de cabeça, já né? teve essa avaliação de mercado. Então, a marca ela vai te dar um suporte nesse sentido muito grande. Né? Para quem quer ter o apoio, né, de avaliação de ponto, de mercado, que quer ter um modelo já testado, franquia é o caminho. Né? Agora, poxa, eu sou empreendedor, eu
tenho uma ideia, eu tenho um facilitador ali, eu tô dono de um imóvel. Algumas questões que favorecem, né? E oportunidades que hoje no mercado de repasse existem, de negócios locais que você tem a liberdade de atuar, 10. Você não vai ficar vinculado a uma franqueadora, não vai precisar se reportar a ela, né? E você vai tocar o seu negócio da Vai forma ter mais como essa você liberdade, né? vai ter a sua liberdade. Liberdade cobra o seu preço. Às vezes pode ser caro? Pode ser, mas... Pode ser, né? A franquia, ela tem muitos pontos positivos. Ter um negócio independente também. E o grande desafio é saber onde você está nesse espectro. Eu acho que é quando você tem apoio, assessoria, quando você tem alguém que te diz: entendi como você funciona, entendi sua tolerância a risco, entendi o tamanho da sua criatividade. Tudo isso são referências para você falar: puxa, talvez o negócio ideal para você seja mais nessa linha do que nessa. Porque você precisa equilibrar todas essas circunstâncias entre ter autonomia total e apoio nenhum, ou ter muito apoio, mas não poder criar nada dentro Fica daquele... limitado e... Fica limitado. Você tem apoios, estudos. Nem todas as franqueadoras são competentes para isso, tá? Elas deveriam ter essa expertise, mas não significa que por ela ser uma franqueadora, ela Que tenha. vai ter. Não. Então, nada é garantia de nada. Por isso que eu sempre destaco: compre o negócio pronto. Compre negócio pronto. Se você puder, compre o negócio pronto. Aliás, é um mercado que vem crescendo muito. O mercado de repasse, ele, né, da pandemia para cá, as pessoas meio que acordaram, né? Os multifranqueados, pessoas que olham e falam: pô, eu vou pegar um negócio que eu já tenho histórico de venda, que já tem uma clientela, que a instalação ali, ela já tá montadinha, Tá que eu não vou ter que... faturando. Cara, o mercado de repasse, ele cresce em torno de 5%, né? De 4% a 5%. Então, ele vem numa ascensão. E isso está abrindo os olhos de muitos empresários no varejo. É por isso que eu digo que negócio você encontra em qualquer lugar. Agora, oportunidade vem para RD, hein? Opa! É isso aí. E a gente já vai se encaminhando aqui para o final de mais um episódio. Mas antes eu queria que vocês dissessem se fosse apostar em alguma tendência para o varejo. Sei lá, daqui 1, 2 anos. O que vocês apostariam? Se a gente falar por observação, é claro e evidente que o mercado de bem-estar, saúde, tem se desenvolvido de uma forma bastante acelerada, cruzando com informação da geração mais jovem, né? Então, na Inglaterra, algumas localizações pelo mundo, o número de clubes, danceterias tem caído bastante. Muitas portas se fechando porque a vida noturna está meio fora de moda. O consumo de álcool caindo dramaticamente. E o jovem atual tem se divertido de dia sem se entorpecer demais. Então, por observação e dados, a gente vê que é uma característica. Observe o número de academias, observe como as empresas de moda fitness têm se destacado. Alimentação saudável também é uma tendência absurda de crescimento. Então, né? nesse contexto, tem esse grande nicho voltado a bem-estar e lifestyle saudável, mas continua forte o ramo de estética. Os restaurantes trocam muito de mãos. Então, falando de nicho do nosso negócio, em termos de intermediação, fast food, restaurante, trocar de mão é muito comum. Então, eu acredito que esse caminho, somado a tecnologias, inteligência artificial, que mapeiam dados de comportamento, preferências e personalização, ou seja, eu quero fazer a camiseta do jeito que eu gosto. Eu quero poder construir o meu suplemento, eu preciso dessas características. Então, tudo que envolver também personalização, pessoalmente, eu acho que seja um caminho de futuro também. O que está acontecendo aí? O que você tem na mão? O que chegou aí? Eu tava achando que já tava
Confidencial. Como assim? Que confidencial. Opa, confidencial. Ué, O que tá que rolando? história é essa? Eles. Ué? É pra eles abrirem isso? Hora de entregar o ouro. Qual o segredo do varejo que ninguém conta, mas vocês vivem na prática? Então, acho que é isso, né? Tá Eita. respondido. Olha, E aí, Douglas? olha. Vamos lá, né? Prepara o corte aí. O segredo do varejo. Alguns que, para quem vive isso, não é segredo. Os custos de ocupação arrebentam com os lojistas. Então, assim, a forma em que os grandes grupos de shopping center cobram, e no nível que cobram, aluguel, condomínio, de uns tempos pra cá inventaram uma moda, porque o Natal, você que não sabe, o aluguel é dobrado. O aluguel é dobrado no Natal. Então o cara que paga um aluguel para dezembro, nos demais meses, em dezembro ele paga 2. E os criativos começaram a dobrar em maio também, com apelo do Dia das Mães. Então é um passo para eles começarem a dobrar em junho pelo Dia dos Namorados. É outro passo para eles cobrarem o dobro em Não dá outubro ideia. pelo Dia das Crianças. Então, não deveria ser assim, né? Porque, mas o shopping faz mais ações, leva mais pessoas para o shopping nesse período. É verdade, mas você não pode sangrar quem faz a coisa acontecer até ele não conseguir mais. Então, sim, eu tenho uma crítica em relação a custos de ocupação em geral no varejo. Eu acho que isso é um ladrão de margem, tá? Entre outras coisas. Marcas que são armadilhas, então costumam vender sonhos e abrir pesadelos, não revelam o verdadeiro custo que a pessoa vai ter de investimento, então é anunciado, abra sua franquia a partir de 100 mil, o cara gasta no mínimo 300 e a marca já sabe, historicamente ela tem esses dados. Abra seu negócio a partir de $500 mil, você vai ver a 750 mil no mínimo a realidade. Então, marcas que também não se posicionam de uma forma íntegra. Claro que também os operadores têm que se adequar, têm que estudar, aprender sobre o mercado que estão entrando, mas existem sim algumas questões que são sistemas prejudiciais. Poderia ser revisto como sistema. Então, eu acho que algumas delas vêm nessa onda aqui. Sim, sim. E assim, quem busca um negócio, Felipe, quer acertar, né? O repasse já é meio caminho andado? Com certeza. Abrir uma loja também é interessante, do ponto de vista de vou abrir onde eu quero, essa marca ainda não está aqui na cidade, eu quero representar essa marca, é legal também? Claro que é. Mas se apoiar realmente em dados, né, para tomar as suas decisões de forma assertiva. Negociação é difícil com shopping? Às vezes mas às vezes tem um facilitador por trás, né? Então, entender os caminhos que a própria franqueadora vai te trazer para você surfar, né, a melhor onda possível. E não ficar tentado a abrir negócios que as marcas estão abrindo centenas, né, em poucos anos. Porque às vezes você fala, poxa, que interessante, né? Eles estão abrindo, parece que está indo tudo bem. Sim, mas até que momento? Daqui a pouco chega na RD... É só uma questão de tempo. Uma dezena de franqueados da mesma marca falando, quero repassar porque não foi sustentável. E dentro desse contexto, existe uma categoria de escritório de expansão. A RD Expansão é muito forte em intermediação, mas lembrando que nós assessoramos várias marcas em novas aberturas. Sim. Então a gente ajuda o mercado de diversos segmentos a conseguir investidores, candidatos à abertura de franquia em várias regiões do Brasil, né, para uma nova abertura. E durante alguns anos recentes, existiu uma classe de escritórios se denominando como aceleradoras. Então eu acelero a sua expansão, abra 100 lojas esse ano. Isso é possível? É possível. O problema é a que preço. Porque aí você tem que passar por cima de questões como a característica ideal do franqueado para aquela unidade,
se realmente ele tem condições financeiras e lastro para suportar capital de giro ou algum solavanco no meio do caminho. Então, a gente nem de perto posiciona a RD Expansão como aceleradora. As marcas que querem abrir assim suas 40, 50, 100 unidades ano, não nos procurem, não vai funcionar, porque a gente faz algo longevo, cadenciado. Então, essa é uma outra realidade do mercado. A depender das mãos em que essas marcas caírem, elas não são ingênuas, mas também não têm culpa, às vezes, de cair com escritórios que vão trazer dor no futuro. A meta de hoje pode ser o problema de amanhã. Então, tomar também cuidado com essa questão de vamos expandir rápido, vamos conquistar o mundo, porque vai envolver vidas, pessoas, histórias, contas de banco, economia de pessoas, às vezes, que Só tem aquilo e Só tem pode aquilo. destruir a vida. Sim. E um segredinho, tá? Porque eu tenho conversado com muitos empresários que falam, Roberta, eu abri muitos negócios. Nem todos deram certo. Mas os 2 que deram certo mudaram minha história. Isso. Então, tem que empreender mesmo. Tem que meter as caras. Nem tudo são flores. Mas se você acertar a mão numa marca, num projeto, sim, você tá... você vai ser responsável por aquilo, né? Então, existem sim bons negócios, existe a ousadia de quem empreende e vai dar certo? Muitos. Vai dar errado? Muitos outros. Mas o negócio que você apostar e se colocar energia, tempo, ter pessoas, recurso humano adequado, a chance daquilo prosperar é muito grande. Olha, e assim a gente já vai encerrando mais um. É muita história para pouco tempo. Quero agradecer demais vocês terem topado o convite e olhando para Foi um aquela prazer. câmera, passassem uma mensagem final, deixassem as redes sociais. E quem quer conhecer mais da RD Expansão, por que não? Pô, cara, é um prazerzão estar aqui. É uma honra atender esse convite. A RD Expansão é uma solução, mas também é um centro de conhecimento sobre negócios. A gente fala muito sobre como gerir, como é doloroso abrir um sonho e ter que fechar ou passar para frente. Nós somos a realidade por trás disso, porque nós empreendemos em negócios físicos, empreendemos assim algumas vezes até dar certo, até funcionar. Então a gente fala do que viveu, não fala do que ouviu falar. Então siga o @RD Expansão nas redes sociais, Instagram principalmente, a gente está muito presente, rdexpansão.com.br. Você pode encontrar o seu negócio ali. Você que tem negócios também pode encontrar aqui um parceiro para te ajudar na sua jornada de comercialização. Marcas parceiras também está tudo evidenciado no nosso site. Algumas confiam demais no nosso trabalho, nesse suporte, em trocar, às vezes, loja de mãos ou mesmo novas aberturas. Então, a gente trabalha com gosto. A gente gosta de interagir, cruzar a nossa história com outras de vida e, claro, através das pessoas que estão conosco também, que são o bem mais valioso nas nossas vidas. Então, Sim. é isso aí. E só mais um detalhe. RD cria pontes, conexões. E a gente vai lançar em breve também o nosso podcast. Vai ser uma Um honra. exclusivo, meu filho, que dá trabalho. Vai pra ser fazer. uma honra, né? O RDcast em breve também no ar, para que vocês possam acompanhar aí histórias de empreendedores, pessoas do varejo, que vão também contar muito do que sabem, do que vivem, e de compartilhar as histórias, né? E os cases da vida do varejo com vocês. É isso aí. E é claro que eu não posso ir embora sem antes agradecer os nossos parceiros, né? A Estou Quituteria Portuguesa, que é a melhor quituteria portuguesa de São Paulo. Só de pastel de nata são mais de 17 sabores. E você que quer ir até a loja, não são uma, não, são 2 lojas. A primeira na Domingos de Moraes 336, aqui na Vila Mariana. E a loja 2, que é a loja de fábrica, na 3 de maio 376, Vila Clementino. Ah, não posso ir à loja, tô na correria aqui. @Estou Quituteria, faz seu pedido online e eles entregam onde você estiver. Mas se você assistiu até agora, viu eu falando aqui, a gente batendo papo, sabe que eu dependo de estrutura, de estúdio, de iluminação, de direção, de câmera. Eu estou na melhor de São Paulo, no Estúdio Pode Vir.
Eles estão localizados na Rua Vergueiro, 1353, aqui no Paraíso. Pode chamar lá no @estúdio, pode vir, ponto oficial, que o Anderson, se você falar que veio por aqui, vai te dar um desconto e ainda oferece um cafezinho, né não, Anderson? Com certeza. Pode vir, né? Pode vir. E é claro que aqui vocês também sempre veem as canecas, perguntam, de onde é essa caneca aí? E o que tem nela? O que tem nela a gente não fala. Mas a caneca é da Show _ Canecas. Eles fazem não só as canecas, mas essas bolachinhas, a camiseta, todo tipo de material personalizado. Pode chamar lá que com certeza você não vai se arrepender. E pra gente ir embora aqui de vez, calma que já tá acabando, né, Anderson? Não, Ou tem uma aí que a gente não fala? tem uma ainda, né? Tem uma ainda, né? Tem. É claro que a História IC, você, não consigo assistir, mas quero ouvir, não tem um fone de ouvido? A História IC tem sempre o melhor para você em acessórios em geral, fone de ouvido, boné, enfim, você sai completo de lá. @StoreIC1. Mas ainda tem gente para agradecer? Ou pode ir embora? Claro que tem, você que está assistindo. Então eu agradeço demais o carinho da sua audiência em mais esse episódio, você me permitir te fazer companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.